Operações unitárias, detalhando misturas homogêneas, destilação. O objetivo da aula: conhecer uma das principais operações unitárias e misturas homogêneas, isto é, a destilação. Destilação é uma operação unitária capaz de separar os componentes de uma mistura homogênea. A energia térmica é para promover mudança de estado físico. Deve ser acompanhada com o uso de um termômetro, sensível ao calor na saída do vapor para o condensador. Transforma o vapor das substâncias em líquido. Tipos de destilação. Iremos detalhar agora alguns tipos de destilação. Destilação simples a pressão normal. Destilação simples a pressão reduzida. Destilação fracionada. Destilação por arraste. Destilação azeotrópica. Destilação extrativa. Destilação simples. Aquecimento gradual da mistura até atingir seu ponto de ebulição. Apresentar pontos de ebulição com temperaturas bem diferentes ou, ainda, para misturas com apenas um componente volátil. Caso contrário, mais de uma substância poderia evaporar ao mesmo tempo, visto que apresentam volatilidade próxima. Para misturas com estas substâncias de pontos de ebulição próximos, existentes outros tipos de destilação. Significa o seguinte, pessoal, quando a cada tipo de destilação ela é aplicada a uma determinada mistura. O que diferencia essas misturas são os pontos de ebulição envolvendo cada tipo, cada componente. Então, para situações muito próximas, é uma determinada destilação. Para outros tipos de pontos de ebulição, será consideradas uma outra destilação. Visto aí na gravura no canto direito, o que normalmente se utiliza em análises clássicas normais, a título laboratorial, né? A vidraria envolvendo um frasco de destilação, isto é, um balão, um bico de Bunsen, um termômetro, um condensador com mangueiras para entrada de água, saída de água e um Erlenmeyer ou Becker para realmente recolher o frasco de recepção. Destilação fracionada, comum nas refinarias de petróleo, nas cervejarias e na indústria em geral. Apresentam pontos de ebulição próximos, com diferenças abaixo de 25 graus Celsius. Ao evaporar um dos componentes, outros acabam evaporando juntos. Criam condições para que apenas a substância de interesse continue na fase de vapor, que entrará no condensador. Percebam vocês que o próprio condensador utilizado aí no caso é um destilador de bolas, que é um condensador realmente mais específico para isso. Destilação por arraste. Para misturas com substâncias de baixa volatilidade e insolúveis em água, utiliza-se a destilação por arraste de vapor. Os vapores do componente volátil são arrastados pelo vapor de água que está com elevada temperatura.
a pressão de vapor do líquido com a pressão de vapor da água faz com que o líquido entre em ebulição antes de atingir a temperatura de ebulição conhecida, a pressão atmosférica. Temos também a destilação azeotrópica. A destilação azeotrópica é um nome dado à operação que visa separar os componentes de uma mistura azeotrópica, ou, ainda, componentes com baixa volatilidade relativa presente em uma mistura. Para que você entenda um pouco melhor, caro aluno, seria importante conhecer o que é uma mistura azeotrópica. Então, relembrando, mistura azeotrópica possui um ponto de ebulição constante e fixo, né? Mesmo possuindo substâncias com diferentes pontos de ebulição. Aí, a sua ebulição comporta-se como a ebulição de uma mistura, uma substância pura, sendo assim impossível separar os componentes por uma destilação simples. Por isso que, nesses casos, a mistura azeotrópica utiliza-se essa destilação azeotrópica. E na destilação extrativa, o que acontece? O princípio da destilação extrativa é semelhante à da azeotrópica, porque ela tende a ou visa a separar componente de uma mistura azeotrópica ou com volatilidade muito baixa, utilizando um componente líquido não ideal. Então, nessa destilação, o que vai acontecer? Você vai adiciona-se esse componente líquido à mistura. Na parte superior da coluna, por exemplo, de destilação, que seria a parte da alimentação, distribuindo os componentes da mistura de forma diferente no equilíbrio líquido-vapor, por aumentar a volatilidade de um dos componentes da mistura mais do que o de outros. Então, por isso que você utiliza essa destilação extrativa. Então, por exemplo, o sal não é vaporizado e condensado. Além das forças de associação de íons salinos serem bem mais fortes quanto comparadas às forças pelas moléculas do líquido. Então, por isso que existe a destilação extrativa para realmente fazer a extração do sal por arraste, né? Em vez de um líquido, de um separador líquido. Então, o que nós vimos nessa aula? Vimos a definição e o detalhamento das divisões da destilação. Segue anexo as referências bibliográficas para um melhor aprofundamento dos seus estudos. Bons estudos!